Gente, tô aqui num ângulo um pouquinho diferente, só pra poder mostrar pra vocês uma coisa. Eu imprimi aqui, ó, esse esquema que a gente fez na primeira aula mesmo, tá? Eu não avancei com mais nada aqui. Por quê? O que que eu vou fazer? Eu vou cortar isso daqui pra eu ver se vai funcionar o que a gente tá falando de esquema, tanto de locais, ângulos e cortes, tá? Vou mandar minha tela aqui pra vocês verem como é que eu vou fazer essa divisão, pra vocês acompanharem aí, porque é a partir disso daqui que eu vou entender se tá tudo certo pra eu poder fazer a continuação do design aqui nessa aula 2, tá bom? Então, vou mudar aqui minha tela pra gente. Acho que vocês conseguem ver bem daí, né, gente? O que que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou cortar o quadrado nas marcações que a gente fez mesmo, tá? E aí é até bom que vocês veem como é que vai ficar também pra vocês, tá? Obviamente, quando vocês forem cortar, façam com estilete pra ficar bonitinho, tá? Eu não vou fazer com estilete por razões de que, né, estou com tempo curto, fazendo na hora do almoço aqui do meu trabalho. Fui lá na papelaria buscar isso aqui rapidinho, tá? Aí vocês vão ver que, ó, ele diminuiu, tá, o tamanho do nosso design. Então isso é uma coisa que a gente vai ter que se atentar. Vai ter que cortar certinho aqui as bordas, tá vendo? Essa aqui são as bordas de delimitação que a gente tinha feito. Tem bordinha de delimitação aqui, vocês não vão conseguir enxergar direito, e tem aqui embaixo também. E tem a vermelha, que é a que eu vou ter que tirar aqui, tá? Eu vou ter que caçar uma tesoura, que eu não vou conseguir tirar isso aqui com a régua, eu tô achando. Deixa eu pegar uma tesoura, gente, um minuto. Vou pegar a tesoura da cozinha mesmo. Minha outra tesoura, ela tá lá na obra. Então eu vou cortar aqui, ó, nessa margem que a gente colocou mesmo, tá? Lembrando que quando for imprimir, você não vai fazer isso com margem. Aí, gente, pode ser que fique torto aqui o que eu tô fazendo, tá? Porque eu amassei o papel, ai, deu tudo errado, tá? Tava chovendo. Enfim. Eu sei que vai ser um trabalhinho mais chato, mas se parar pra pensar, vai ser um convite muito legal e fácil e barato de fazer, né? Fácil assim, né? Fácil não tá sendo não, mas barato vai ser, pelo menos que é só você imprimir a folha de sulfite, aí se você tiver impressora até na sua casa, ainda vai sair mais barato, né? Também. Eu vou já fazer uma coisa no design que é aumentar a cor da margem de corte para facilitar a vida quando a gente for fazer, tá? Porque aqui ficou muito claro, esse daqui eu nem eu tô enxergando direito. Porque na verdade esse desenho aqui que eu fiz, vocês estão enxergando, aí, não sei se vocês estão vendo. Mas aqui que tá vendo que tem uma, não sei se vocês conseguem enxergar, aí que tem umas linhas aqui, são as minhas linhas de teste, tá? De desenho. Então, quando vocês forem fazer o design de vocês, precisa tirar essas linhas, tá? Aí vamos fazer a dobradura agora, tá? Lembrando, dobra aqui, ponta com ponta. E aí, gente, aqui vai ficar torto, tá? Não se preocupem com isso. Tem mais uma margem pra eu tirar aqui, impressão minha. Não, essa aqui ela fica. Tá. Fazer as primeiras marcações, tá? Ó, a marcação daqui é que vocês não estão enxergando daí. Ela já deu certo aqui, tá? É que vocês não estão vendo. Mas eu só vou ver se vocês estão enxergando quando eu for editar de fato esse vídeo, né? Aí aqui a outra marcação também já deu certo, tá? O quadrado deu certo, então talvez dê tudo certo. Vamos fazer aqui o restante agora, tá? Você acredita que eu falo pra vocês terem um pouco de branco de como é que faz? Ó, primeira coisa, ó. Ai, que conexão linda! Gente, a gente arrasou, tá? Ai, nossa, cara, que bom que a nossa lógica deu certo. Fiquei muito feliz. Ai, vamos terminar de dobrar aqui, tá? Vamos ver aqui a resta, porque por enquanto um pedaço deu certo. Aqui também já deu certo. Ai, gente, é a primeira vez que eu faço um design que eu realmente imprimo ele, porque esse aqui eu nunca tinha feito nada do tipo, então eu precisava saber como é que ele ia ficar, né? Para, gente. Eu só não gostei do jeito que ficou o horário aqui, tá? A gente vai ter que melhorar um pouquinho. Aqui, ó. Nessa aula que a gente vai fazer agora, a gente vai melhorar isso daqui, porque eu não gostei, tá? Mas o restante, gente, olha. Ah, não, cara. A união do E aqui ficou perfeita. O nome dos noivos também. Aqui o horário, que é o que a gente vai melhorar. Vocês estão vendo invertido? Ai, peraí, gente. Agora que eu me toquei. Deixa eu arrumar aqui, que vocês estão vendo a tela invertida. Vocês devem tudo estar achando que a tela tá errada. Aqui, agora sim. Desculpa, gente. Ó. O horário não ficou tão bacana. Eu acho que tem que centralizar um pouquinho mais, talvez aqui, sabe? Vamos ver. O horário e a data, a gente tem que centralizar um pouquinho. Vou voltar pra vocês verem, tá? O nome dos noivos aqui, ficou lindinho. Ai, gente, eu amei. Amei, 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 amei.
Aí aqui, ó, o monograma, a gente também pode centralizar um pouquinho mais e para brindar o amor, a gente também pode trazer um pouquinho mais pra cá, né. E aí aqui a gente tem o local, que é o Vale Sereno, Minas Gerais, e o local Casa Aurora. A gente vai fazer uma delimitação agora, gente, nessa próxima aula, que é para ajustar a localização, porque eu tô achando que ficou tudo meio perdido aqui, meio solto, né. Aqui em cima, o nome do casal ficou muito legal, mas o restante achei que não ficou tão bonito, visualmente, assim, não tá centralizado e tudo mais. Então, o que a gente vai fazer nessa próxima aula é construir agora deixa eu mudar minha tela toda aqui. Aliás, a gente vai fazer agora nessa aula é ajustar aqui para tudo ficar centralizadinho, alinhado, então a gente vai fazer isso na próxima aula, a gente vai fazer com quadrados que eu acho que vai facilitar, tá bom? Vou voltar minha tela pra gente começar a falar de design de novo, tá bom? Buena, gente, agora que a gente já ajeitou, já viu que deu super certo ali a nossa dobradura, o que que a gente vai fazer nessa aula, tá bom? Eu vou acertar ali os pontinhos que eu não gostei, que achei que poderia ter ficado melhor centralizados no nosso desenho. E aí, deixa eu até pegar ele aqui, se é que ele tá aqui fácil. Aqui, ó. Só pra vocês entenderem o que eu tô falando, tá? Esses caras que eu não gostei aqui, ó, gente, eu rabisquei tudo. Eu tenho um papel fácil, eu rabisco, tá? Mas assim, tá vendo que aqui eu falei pra vocês que eu gostei daqui, mas esses daqui, ó, por exemplo, eu achei que eles ficaram meio perdidos. Acho que a gente pode centralizar um pouquinho melhor, tá? Esses aqui também. Então, a gente vai começar essa aula centralizando e ajustando esses, e depois a gente vai começar a colocar o resto das informações, tá? Porque a gente já sabe agora que esse ângulo e esse cálculo deu super certo. Então, eu vou mudar minha tela aqui pra gente fazer isso juntos, beleza? Deixa eu só virar vocês aqui agora. Aqui. Eu não sei, gente, onde estão as coisas mais, tá? Coloquei uma tela a mais pra tentar facilitar a minha vida e eu já não sei onde estão as coisas, tá? Mas beleza. Vocês estão vendo minha tela aí, certo? Deixa eu só ver se vocês conseguem. Se fica melhor eu ficar aqui. Vou jogar um pouquinho mais pra cá, assim, ó. Acho que funciona legal, beleza? Então, gente, uma reprise rapidamente do que fizemos na outra aula, tá? Gente, um dia eu vou acertar minha câmera, tá? Eu juro. Eu sei que tá cortando metade da minha cabeça, mas assim, prefiro que vocês vejam o conteúdo do que a minha cara. A gente tinha deixado aqui pronto nesse esquema, tá? É uma visão geral do nosso modelo, então o que é o nosso modelo, onde cada coisinha vai, né. Aí a gente separou aqui por quadrante para facilitar nosso preenchimento, então temos todos os quadrantes. Temos aqui o nosso esquema primário, que é onde cada informação vem, e a gente começou a desenhar aqui, tá. Esse aqui é o primeiro cara que a gente vai fazer, vai ajustar, tá. Esse cara aqui, ó, ele é pra gente saber o esquema, como funcionaria. Então, quando tu for fazer o seu, neste cara fechado, as informações precisam ficar ao contrário aqui, pra gente saber que ele vai dobrar correto, tá bom? Foi isso que a gente fez na outra aula. O que que eu vou ajustar aqui rapidamente antes da gente começar essa nova aula? Esse 15 aqui, ó, eu vou agrupar ele e vou trazer ele um pouquinho mais para o meio. Não tem problema se a gente ultrapassar aqui a margem de segurança, tá, a margem vermelha, porque, ele tá só tortinho, ele não vai pegar de fato. Aí a gente tem aqui o local Casa Aurora, que poderia estar um pouquinho melhor centralizado, então é só o que eu tô fazendo aqui. Aqui é a mesma coisa, só centralizar um pouquinho mais para poder ajustar. Esse daqui, ele também já tá bacana, só tô centralizando, tá, gente, pra gente poder ter ele certinho aqui. Dito isso, a gente vai começar agora a trazer o restante das informações, né. Então a gente preencheu, vou pegar aqui meu papel de novo, ó. A gente fez esse cara aqui, ó, deixa eu dobrar para vocês verem certinho. A gente fez isso daqui, ó, essas informações aqui só. Daí agora a gente vai fazer as informações de dentro, tá. E aí, gente, eu vi um outro tipo de convite que a gente poderia até fazer aqui, se vocês quiserem, que são perguntas do casal. Então, por exemplo, esse cara aqui, ó, eu vou só duplicar ele para vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Então, aqui, ao invés da gente ter essas mensagens, a gente tira aqui, ó, vamos apagar real, tá? Pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando, porque eu vi uma outra referência nesses últimos dias, que eu gravei o vídeo inicial faz, sei lá, umas 2 semanas, mais ou menos. Então eu já vi outras referências. O que que essas outras referências têm, gente?
Vou pegar aqui outro título qualquer. Eles fazem tipo perguntas, tá? Deixa eu abrir aqui o chat GPT, o novo chat. Eu vou fazer o seguinte, ó. Tá vendo que aqui, qual foi a nossa ideia inicial? Foi colocar o nome da noiva, o nome do noivo. Então, esse esquema aqui, ele tá dizendo onde vai cada coisa. Então, no 1A, aqui, ó, no 1A roxo, que é onde a gente tá mexendo, vai o nome da noiva, o nome do noivo. Para isso que a gente tem esse sistema de letras e números e cores, tá? Mas essa referência que eu tinha, ela era realmente um joguinho. Esse joguinho aqui, gente, a ideia dele, tá? É que agora tá tão amassado meu, já não sei nem se vai funcionar, mas é que isso aqui era um joguinho que tu, sei lá, a pessoa falava um número assim, ó. Gente, é que tá tão amassada a minha folha já que eu acho que ela não vai nem ajudar a gente. Tem que fazer uma nova, eu tô achando. Eu tô enrolando, né, gente, pra fazer esse vídeo, mas é que eu confesso que eu tava bem criativa pra fazer isso aqui e agora eu tô com um pouco de preguiça, ó. Mas isso aqui era esse joguinho. Então, pensa assim, a pessoa falava número 7. Então, você andava uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí tinha o desenho aqui, ó, pra pessoa escolher em um desses cantos aqui, um desenho. E aí, abrindo esse desenho, tinha uma pergunta, certo? Pra poder fazer. Então, sei lá, é um desafio, uma pergunta, alguma coisa. Então, qual é o nome do noivo? Sabe assim? O que que eu tô pensando? Então, já que a gente vai fazer assim, a gente pode fazer uma versão que eu acho que vai ficar mais legal. Escrito de fato, qual é o nome do noivo? Aí abre aqui e tem a resposta, entende? É isso que a gente vai testar. Então, eu vou pegar esse cara aqui, ó, e vou pedir pro ChatGPT me ajudar, tá? Você já vai saber de cor essas perguntas. Eu não sei, porque, de novo, não sou eu que estou casando, tô criando uma coisa fictícia, tá? Então, deixa eu abrir aqui o YouTube, deixa eu ver, até ver se tá por aqui. Eu acho que não, mas enfim. Acho que talvez esteja, hein? Então, vamos lá, gente, ó. Vou voltar aqui, tá? Peguei aqui uma fonte qualquer, aí tu escolhe a fonte que o seu coração estiver mandando ou a fonte que tu estiver usando. Aqui não tem muita regra, tá, gente? É uma fonte que você goste de usar. Aí a primeira pergunta é, então, um A. Um A, ele tá aqui, ó. Daí tu pode pegar para facilitar a sua vida, nesse segundo esquema que a gente deixou aqui, ó. Eu vou acabar refazendo um pouco do outro, tá, gente? Porque, né, quando a gente tem uma outra ideia, acontece isso mesmo. Tá tudo bem. Vou trazer pra cá, ó, no meu esquema pra saber onde é que fica. Então aqui, ó, quem é a noiva? Gente, eu tô tendo muita dificuldade de usar meu próprio computador agora, porque eu comecei a trabalhar no emprego fixo, que é um Windows, e eu sou péssima. Então eu comecei a pegar a mania do teclado do Windows agora. Então eu tô aprendendo, reaprendendo a usar os meus acentos. Então, quem é a noiva? Lembrando que precisa ficar inverso, então ele tem que ficar de cabeça para baixo, tá? Aqui assim, ó, tá bom? Importante, a gente não precisa desse espaçamento todo que tá aqui, tá vendo? Esse espaçamentinho aqui, ele poderia ser economizado, então a gente pode diminuir aqui o espaçamento, pode deixar, se tu quiser, 1 ou 0,9, talvez funcione legal, tá? E aí tu vem e coloca aqui. Aí você pode deixar um pouquinho maior, pra poder encaixar melhor aqui no nosso esquema, tá? Não precisa tirar o número agora, beleza? Aí se você quiser garantir que isso aqui vai ficar centralizado agora. Eu acho que eu falei na outra aula que é um pouco difícil você conseguir centralizar uma coisa que tu não tem tanto caminho. Então, tu precisaria colocar uma linha reta, tá? Pra você poder achar o meio desse cara. Então, o meio seria mais ou menos aqui assim, tá vendo? Aí fica a seu critério fazer isso ou fazer o olho, tá, gente? Não tem muita regra, não. Como eu sempre digo pra vocês, design é assim, não tem muita regra das coisas. Então, quem é a noiva, e tu pode deixar mais expansivo se você quiser, tá bom? Opa, quem é a noiva. Daí, quando a gente abrir o esqueminha, então, cadê um A aqui, ó? Um A tá aqui. Então, quando a gente abrir o esqueminha, se a pessoa escolher saber quem é a noiva, vai vir o nome da noiva aqui, beleza? A gente já vai chegar nessa parte. Primeiro a gente vai fazer as perguntas aqui de novo. E aí, aqui, ó, do ladinho, então, teria que ser quem é o noivo, também inverso, tá? Então, quem é o noivo? Fechou? Dia. Em que, não sei se em que dia tudo começa, ou que dia é o casamento, eu não sei. Ou, acho que pode ser só simples assim, em que dia vai ser, tá? Porque aí a gente fica complicando às vezes as coisas, gente, a gente precisa
partir da premissa em alguns momentos, isso é uma discussão que eu tenho tido comigo mesma, da minha própria festa de aniversário desse ano, que vocês sabem, já tem alguns designs saindo aqui no canal. A gente tem que partir da premissa de que as pessoas podem simplesmente ser burras, tá? E isso é de um jeito, assim, real, tá, gente? E que elas podem não entender a beleza que a gente tá querendo, o conceito que a gente tá querendo criar. Então, partam da premissa de que todo mundo é burro e que tu precisa fazer isso de um jeito que fique compreensível, de jeito certo. Eu sei que é horrível falar que, ai, porque a gente precisa partir da premissa que a pessoa é burra, mas pode acontecer, gente, pode acontecer da pessoa não entender. A gente precisa deixar isso de uma forma que seja fácil de entender, sem perder o seu conceito, tá bom? Então, quem aqui vai ser, ó. No nosso desenho, lembra que eu tinha feito ao contrário? Eu virei aqui para as informações caberem de jeito melhor, tá? Então, deixa eu até ver se eu arrumei isso aqui no esquema. Porque o dia, ele tem que ficar. Cadê? Cadê? Eu tinha juntado o dia e o horário. Deixa eu até arrumar aqui, gente, não esqueço depois, tá? Ó, gente, eu não lembro como é que eu faço circunflexo aqui. É isso. E 2B é o horário. Então, aqui a gente vai colocar assim. Hum, quando? Qual será, aliás, qual será o dia? Em que data? Em que data? Vamos colocar em que data, que fica melhor. Em que data? Aí aqui do ladico, ó, fica inverso. Então, sempre que vocês forem fazer isso daqui, vocês precisam considerar a maior parte da base. Então, a maior parte é essa aqui de cima, tá bom? Gente, espero que vocês não me entendam mal quando eu falei da questão do burro, tá? Mas é que ela é realmente uma questão importante. Qual horário? Qual o horário? Porque assim, gente, eu tô comendo um bolinho. Fica conceitual. Colocar em que dia tudo começa, em que tempo esse sim acontece, ficaria conceitual. Mas às vezes o conceito ele complica a vida do nosso convidado, não é isso que a gente quer. Aí aqui, ó, a gente vai fazer o inverso também. Vem aqui no esquema maior, que tem a numeração, copia e traz pra cá. Aí aqui, ó. Opa. Aqui eu já vou copiar também pra já facilitar a minha vida. Daí a gente tem aqui, ó, o nome do local, que é o 3A. 3A. E qual que era na nossa referência aqui, gente? Que eu não me lembro. Casa Aurora. Onde será? Aliás, vamos colocar assim, ó. Em que cidade? Aí aqui, em Opa. Em que local? Daí aqui eu tô invertendo também, tá? Pra facilitar a compreensão no sistemática mesmo, tá? Então aqui a gente já vai virar, tá? Então aqui, ó, o 3B vai se tornar a cidade e o estado. E aqui, nome do local. Aqui, no 4A, normalmente pode ser o monograma do casal, tá? Não precisa necessariamente isso aqui não, pode ser o que você quiser. No nosso caso, a gente tinha colocado aqui o monograma e uma frase, né? Vou colocar aqui iniciais caminham juntos, gente, mas assim. Gosto mais que letras passam a dividir o meu sobrenome. Que símbolo representa esse encontro? Não vai caber aqui, tá? Vou colocar assim, ó. Opa. Ai, gente, que apanha. Ao que brindamos. Aliás, vamos colocar assim, ó. Um brinde. Aí tem a frasezinha de amor. E. Deixa eu pensar numa dessa aqui de monograma. Vou deixar quais iniciais, gente, mas assim. Vocês podem pensar numa pergunta mais inteligente, tá? Porque eu tô realmente sem criatividade hoje. Daí tu pode fazer essa versão, então, assim, tá, gente? Com nome, com perguntas ao invés de só frasezinhas, tá? Eu vou tentar fazer as duas versões em paralelo pra gente poder ter elas, tá? Porque cada uma vai ter um conceito diferente aqui. Feito isso daqui, gente, tu não vai continuar fazendo a partir daqui. Por quê? A gente sempre pode errar alguma coisa, a gente sempre pode esquecer de fazer alguma outra coisa, então é sempre bacana a gente ir a passos, tá? Então, lembra de não tirar isso aqui do canto, tá? Porque a gente vai fazer isso aqui impresso no sulfite pra facilitar a sua vida. É isso aqui agora, gente, a gente pode
ocultar ele se tu quiser, porque ele é a nossa margem de ele é a nossa segurança se a gente errar alguma coisa, tá? Eu tô errando muita palavra hoje, né, eu sei. A gente vai fazer aqui agora, ó, esse cara aqui, que são as letrinhas em salmão, que é o nosso quadrante salmão. Nesse quadrante, a gente vai ter clima, experiência, gastronomia e afins. Bem curtinho, eu vou ter que voltar aqui agora. Aí você já vai saber isso aqui, tá, gente? Você pode pedir ajuda pro chat GPT pra te ajudar a criar frases menores, tá? No meu caso, eu não tenho aqui, então eu vou fazer a parte, tá? E esse aqui é para esse modelo mais simplesinho. Pro nosso modelo de perguntas, que é o que a gente fez a parte aqui, tu vai fazer a mesma coisa. Tu copia, cola um novo aqui, deixa oculta essa página, porque é a sua página de segurança. E a gente vai responder no salmão, essas perguntas aqui que a gente já tem, tá? Então, só pra garantir que a gente tá no lugar certo, não é esse aqui, tá esse aqui, ó. Tá certinho, então, na sua mão, ó. Então, eu vou pegar desse primeiro modelo que a gente tava fazendo aqui, e aí você também já sabe as respostas, porque você que provavelmente tá casando, tá? Então, por exemplo, ó, primeira coisa, na verdade, vamos copiar aqui, ó, os números em salmão, um A e um B. Lembra que ele é sempre na linha maior, então ele fica ao contrário. Então, por exemplo, quem é o noivo? O noivo é o Miguel, certo? Então, se o noivo é o Miguel ele está ao contrário do noivo, beleza? Porque ele vai aparecer aqui, ó, tá? Então, tá aqui, ó, quem é o noivo, ele vai ler aqui. Gente, a minha câmera ela tá um pouquinho melhor dessa vez, porque eu tô usando de novo a câmera do celular, tá? Porque agora eu tô com uma segunda tela que não é o iPad, então eu consigo agora usar o telefone e ter uma segunda tela. Quem é a noiva? O mesmo esquema, trago pra cá. Eu inverto e eu encaixo aqui. Em que data? 18 de outubro de 2026. Trouxe pra cá, porque é onde tá. Vou inverter. Bah, eu não tenho certeza que é aqui. Volta no nosso esquema. A gente tem esse esquema aqui justamente pra facilitar a nossa vida, tá? Pra gente não ter dificuldade no preenchimento das coisas. Ele tá certinho aqui, ó. Ele fica aqui. Então, qual o horário? Às 15 horas da tarde. Ou às 3 horas da tarde, né? O que tu preferir. Daí, quais iniciais? Aí eu tô pensando no nome melhor, tá, gente? Eu tô realmente sem criatividade pra poder pensar numa pergunta do monograma aqui. Ou tu preenche com outra coisa, enfim. Seu casamento, suas regras, seu critério, tá? Fechou? Aí, um brinde é a nossa frase, que tá aqui bonitinha. Vocês estão vendo que ele tá dando aqui um elemento fora da margem, tá? Ele não tem elemento nenhum fora da margem, é porque o quadrado do elemento ele tá. Por isso ele tá considerando, mas não tem problema. Porque no final da impressão vai sair certinho. E um. Opa, fiz uma cagada aqui. E um brinde para brindar o amor. Tá bom? Aí esse aqui ele tá melhor preenchido do que esse primeiro que a gente tá fazendo aqui, porque esse aqui ele tem um outro conceito de preenchimento, tá? Esse aqui ele é pra ser mais simples, porque ele é perguntinha e jogo. E esse aqui ele é um pouco mais conceitual, um pouco mais complexo. Aí tu vê o que tu gosta mais, por isso eu tô fazendo essas duas versões. Só que é mais fácil construir em paralelo do que primeiro uma e depois a outra, tá? Sei que se ficar um pouco confuso, gente, vocês me desculpem, mas é mais fácil assim que minha cabeça funciona. Então, clima e experiência. Voltamos pro nosso modelo conceitual, tá? Eu vou até chamar ele de modelo conceitual para facilitar a nossa vida aqui, mas não é bem conceitual, não. Então, clima e experiência. Um dia leve, vivido sem pressa, para estar presente e celebrar com calma. Daí, a gente vai de novo fazer o salmão, tá? Aí, se a gente voltar aqui no nosso esquema, eu tô dizendo que o 1A e 1B é onde ele está falando do clima da experiência. Então, nesse caso aqui, ele é uma frase única. Então, ó, eu vou vir aqui no meu esquema e eu vou copiar tudo que é salmão já e eu vou colocar aqui. Agora sim, eu tô dizendo que o clima e experiência ele tá no 1A. Então, eu vou copiar aqui, vou trazer a frasezinha pra cá já. Aí você escolhe a fonte bonita que você quiser. Eu vou deixar a fonte como tá, porque eu não quero que essa aula fique tão grande quanto ficou a primeira, tá, gente? Então, assim, façam com calma aí, tá? Por que que a gente tá fazendo isso aqui como uma frase única, tá, gente? Porque, ó, nesse cara aqui, quando eu abro inteiro, ele vai abrir assim. Então, a pessoa ela consegue ler tudo isso daqui, tá? Não tem problema, então se ficar uma frase única. No outro, a gente tá quebrando
Porque ele é a gente tá fazendo no sentido da brincadeira. Qual que é a nossa questão aqui importante? Lembra que esse cara aqui, esse cara aqui, ele tem que ficar oposto a esse primeiro aqui. Esse jogo, ele sempre vai funcionar assim quando a gente for fazer nossa impressão. Se eu tenho um que tá reto, o outro ele tá oposto, ele tá sempre nas costas daquele. Então, por isso que eu sei que essa frase ela tem que ficar aqui onde ela tá. Se eu inverter essa frase aqui, ela vai sair errada, ela precisa ficar nesse sentido, então sempre ao contrário, tá? Ou se ficar mais fácil de você considerar, vai sempre aqui nessa base do triângulo que a gente tá falando. Nas duas bases estão aqui, então o meu lado maior é sempre pra cá, então ele ficaria inverso de qualquer forma, tá? Pra ficar mais bonitinho aqui, gente, a gente vai colocar. Deixa eu ver se o monograma ficaria legal, porque a gente fez um monograma safado aqui, tá? E você faz um monograma bonitinho. Aqui assim, ó. Fica bonitinho, tá? A gente pode colocar isso aqui em todos eles, tá? Já, pra facilitar a nossa vida. Você precisa colocar? Não necessariamente. De novo, teu casamento, tuas regras, tu faz como você quiser. Tô te dando aqui opções de preenchimento. Sempre no oposto, tá? Beleza. Que mais? Gastronomia e celebração. Uma mesa pensada para compartilhar sabores, conversas e brindes demorados. Isso aqui, na verdade, é 2A e 2B é o tipo da comida. Por exemplo, sushi, tá? É o que as pessoas vão comer, qual vai ser o cardápio, porque, de novo, tem pessoas que gostam de cardápios veganos, tem pessoas que gostam de comidas específicas, a gente precisa seguir uma linha, tá? Então, culinária mediterrânea com mesa compartilhada. Vamos colocar assim, ó, festival de sushi e cozinha oriental contemporânea. Ai, Bah, eu não sei no que eu vou servir de comida. Preciso colocar isso? Não, você pode colocar o que você quiser colocar de informação. O que eu tô te trazendo aqui são possibilidades de preenchimento. Ah, eu quero escrever uma frase mais bonitinha. Posso? Pode. De novo, vou repetir isso várias vezes. Seu design, seu casamento, suas regras, você decide como isso vai ficar, tá? Tô só copiando aqui várias vezes, gente, já pra encaixar certinho aqui, pra ficar mais fácil na hora de for colocar os textos, tá? É, aqui, ó. Isso aqui tá no meu 2A e 2B, ó. 2A e 2B estão aqui embaixo. Encaixei. Aí eu já vou tirar aqui o 2A e o 2B. 3A e 3B, estilo do casamento. 3A e 3B pode ser mais explicativo no sentido de roupas dos convidados. Eu acho. Deixa eu só ver se não tem mais nada aqui que eu falo sobre isso. Ah, não, tá. Já tem. Então, sim, intimista, elegante, natural é o que vai ser aqui, tá? Que a gente já tem um espaço que vai ter essa informação. Que é aqui. Aí a gente tira aqui o 3A e o 3B. E o último item é o manifesto do casal com amor simples escolhido todos os dias. Fechou. Aí, lembra que quando eu falei pra vocês desse jogo, eu disse que lá na primeira aula, quando a gente abre aqui, a gente tem isso aqui aberto também, mesmo que seja praticamente tudo fechado, eu tenho um espaço aberto. O que que a gente vai colocar aqui? Frases, e depois vão virar uma frase única. Então, uma frase aqui, depois uma frase que vai, se a pessoa fechar isso daqui e ela abrir, essa frase aqui, ela não vai estar conectada nessa daqui porque vai estar fechado. Mas se eu abrir todo o meu quadradinho, tudo isso daqui, tiver assim, vai ser uma frase única. Como é que você vai fazer isso? Pega, por exemplo, algumas palavras que você gosta, algumas coisas que fazem sentido na tua relação e pede para o chat GPT criar para você. E aí tu pode dizer para ele o seguinte, cadê? Pega isso daqui, ó, que a gente tá fazendo, esse exemplo de lógica. Pega isso daqui para ele e fala: próximo quadrante é uma frase longa, seguindo essa regra. Pode copiar tudo isso aqui que eu coloquei, tá, gente? Tá aqui, ó. Pausa o vídeo e escreve aí, tá? Essa regra aqui, ó. Dá um zoomzinho no vídeo para você conseguir pegar. E aí você coloca, use como ref as palavras-chave. Então pensa assim, ah, a gente se conheceu num dia chuvoso. Ou melhor, use como ref esses itens da nossa história, ou seja, da história do casal. Então, nós nos conhecemos num dia chuvoso. Aí você pode deixar em destaque, chuvoso. Coloca assim, ó. Considera as palavras em caixa alta como importantes nas frases, nas
na frase final. Nós nos conhecemos no dia chuvoso, sei lá, o amor falou mais alto que qualquer medo. Sei lá, tá, gente? Criem coisas que façam sentido na tua relação, criem peguem trechos importantes da tua relação para que ele te ajude a criar essa frase, porque é o centro do seu casamento. Sei lá, e sei lá. Eu vou colocar aqui, e sei lá, me ajuda com o restante, me ajude a criar essa frase. Você coloca palavras-chaves ou frases-chaves da sua relação para que ele crie uma frase única que faça sentido na sua história de casal, tá? Não coloca qualquer coisa, faz um negócio especial. Ele vai criar aqui uma frase. Então, a frase total é: Nós nos conhecemos em um dia chuvoso, o amor falou mais alto que qualquer medo. Ficamos porque era verdadeiro e escolhemos construir o nosso para sempre. Então, a frase um: Nós nos conhecemos em um dia chuvoso. Separada, ela não diz nada. Frase 2: O amor falou mais alto que qualquer medo. Entende o que eu tô dizendo? Obviamente, gente, faz uma coisa mais especial pra você e para o seu casal, tá? Não faz um, né? Você consegue fazer uma coisa mais especial. Mas é importante que as frases elas consigam serem lidas separadamente e unidas. Então vamos lá. Isso aqui é o nosso quadrante do meio, nosso quadrante vermelho. Então, para facilitar a minha vida, eu já vou vir aqui, vou copiar tudo isso. E esse cara aqui, do vermelho, ele é o mesmo que vai vir aqui, tá? Então, esse aqui a gente vai fazer já junto. Então, primeiro vamos fazer um, aí se você for fazer o outro, já faz no outro, tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui, gente, a mesma fonte que eu usei, tá? E aí, agora, lembrando eu mesma, tá, gente? Que eu já perdi a ordem aqui, ó. A gente tá fazendo isso aqui agora, ó. Então, isso aqui tá aqui. Isso aqui tá aqui. Essa frase aqui, ela precisa encaixar aqui, ó. Então, ai, gente, é tão difícil fazer isso aqui. Ele precisa estar oposto também, se eu não me engano. É isso? Peraí que eu vou escrever pra ver, gente. Eu vou fazer o ângulo do desenho, tá? Essa é a parte difícil. Eu vou calcular aqui pra facilitar a nossa vida e daqui a pouco eu volto. Tá, gente. O que que acontece aqui, tá? Esses caras aqui, eles são opostos. Esse cara aqui, ele não é, tá? Ele vai ficar exatamente na mesma linha geral desse cara aqui, desse de cima, tá? Então, então pensa assim, ó. Eu tô aqui. Esse cara aqui, tá vendo que eu coloquei uma setinha, ó? Ele tá pra cima, que é onde a gente fez o desenho dele. Esse aqui ele vai abrir, ele tá pra baixo, então tá aqui, ó, oposta. E esse aqui ele vem igual. Eu sei, gente, é difícil, é uma loja complexa. Então a gente já vai aqui puxar, ó. E sabe o que seria muito legal se a gente fizesse aqui, ó? Deixa eu só puxar pra ver se ficaria legal. Não ficaria tão interessante, porque. Ai, não sei. Pensando aqui agora. Com o monograma. O monograma não, né? As iniciais do casal. Ou até um coração. Sei lá, tu pode colocar alguma imagem aqui no meio. Uma foto do casal, sabe? Se tu não quiser a frase. Aí, como aqui é igual, eu só vou descer as frases que a gente já tá, porque elas já estão no ângulo, tá? E lembrando, tá, gente? Porque esse cara aqui, ele não tá oposto porque ele está na posição correta, né? Então lembra que ele fica oposto porque a gente tá dobrando, tá fazendo dobradura. Como esse aqui ele não tem uma dobradura nele mesmo, ele é o meio do nosso convite, por isso ele tá na ordem correta, tá? Por isso ele não tem um ângulo invertido que nem os outros têm. Vamos colocar as frases aqui, tá? Ó. Aí, gente, eu vou deixar elas juntinhas pra ficar mais fácil, mas se você quiser, você separa, tá? Então, nós nos conhecemos em um dia chuvoso. Ele tá no 1. Quer fazer fofinho? Pega aqui, por exemplo, ó, chuva, nesse caso, tá? Porque foi um dia chuvoso. Se tu quiser colocar alguma coisinha bonitinha pra ter aí de referência. Precisa? Não precisa. Pode ser que fique brega. Só te dando ideias, tá, gente? Não tem uma, como eu disse, regra. Pode colocar uma chuvinha, um desenho de chuva aí se você quiser, mas assim, lembre-se que se você coloca essas coisinhas aqui, a tendência é que seu convite ele vá ficando, como fala?
ele deixa de ficar tão conceitual, tá? Mas se você quiser, tu pode colocar, ficaria bonitinho também, se você quiser contar uma historinha, se não, centraliza aqui, tá? Aqui a historinha, porque pra gente não repetir demais o nosso símbolo do monograma, tá? Senão ficaria too much. Então, só dá um respirinho e coloca no meio aqui, tá? Se a frase for curta. Então, aqui, ó, o amor falou mais alto que qualquer medo. Como brega essas frases, né? Mesma coisa, tá, gente? Você pode colocar um desenho aqui ou você centraliza no meio da altura aqui, tá? A gente começa a falar demais, a minha voz ela começa a ir de arrasta. Hoje eu fui comprar umas coisas já do meu aniversário. Tô gravando esse vídeo dia 15 de fevereiro, tá, gente? Só pra vocês terem uma noção de como eu tô antecipada. Mas é que eu tô com tanto medo de não dar tempo de comprar tudo, de ficar faltando coisa, gente, que eu estou nessa, tá? Daí aqui, ó, ficamos porque era verdadeiro. A conclusão do que eu queria dizer é que eu falei demais hoje, por isso a minha voz tá falhando já. Centralizou. Já não vai esquecendo de tirar as letras de apoio, tá, gente? Pra vocês não imprimirem esse negócio aqui, imprimir um monte de coisa com as letras erradas. Obviamente vocês vão fazer revisão e tudo mais, mas sempre corre o risco, tá? E escolhemos construir o nosso para sempre. Daí ele tá aqui, ó, o contra. Aí o nosso para sempre, ele pode ficar expansivo pra ficar bonito, né? Pra ficar tchan. Aí tu desce ele também pra ficar centralizadinho aqui, tá? Aí você pode deixar sem nada ou você pode colocar uma imagem que você queira. Por exemplo, casal, vamos colocar assim, ó, gente, eu não sei mais escrever no teclado do Mac. Pré-wedding. Eu olho pra cá, porque a minha outra tela tá aqui e eu tô vendo como é que tá ficando pra vocês verem, tá? Imagina que aqui vai ser uma foto sua, tá? Do seu amor, tudo mais. Quer deixar mais fofo? Pega uma moldura bonitinha aqui, ó. Tem umas molduras legal que eles fazem. Aí, se você for colocar uma moldura com uma foto sua aqui, uma coisa muito importante, coloca essa foto virada pro ângulo dos nomes do casal, tá? Porque, como a gente tá considerando que o nome do casal é o 1, então as pessoas vão estar abrindo o seu convitinho assim, tá? Com o 1 pra cá. Então a foto precisa ficar virada pra lá, beleza? Opa, aí você vem aqui e volta pra fotos, tá? Aí coloca aí uma fotinho do seu pré-wedding, se você quiser, tá? Se você tiver. Se não, você também não precisa colocar nada, tá, gente? Tô te dando uma opção aqui pra você ter um convite mais conceitual e blá, blá, blá. Precisa dessa moldura aqui? Não precisa. Quer só a foto quadrada? Pode ser só a foto quadrada. Eu vou deixar aqui, tá, gente? Pra vocês não se esquecerem que vocês podem colocar uma foto no meio aqui. E aí, lembra que o nosso outro modelo aqui, que é o modelinho de perguntas que é mais simples, ele é igual aqui no meio, então eu só vou copiar isso daqui, você já vai ter feito no que você quer, e eu vou trazer pra cá, tá? E ele tá praticamente pronto já o nosso esquema. Isso aqui eu vou apagar, assim. Eu falei na outra aula que eu ia deixar aquilo ali, gente, mas não vai fazer sentido porque eu já tô deixando o negócio pronto pra vocês fazerem aqui certinho, então não tem porquê. Isso aqui, gente, lembrando que nós estamos na frente do nosso convite, tá? Ó. Vou deixar aqui, ó. Porque você vai mandar imprimir frente e verso. A gente vai chegar nesse frente e verso aqui já, tá? Daí, a gente tem essa pontinha aqui, ó, né? Dos dois casos. Essas duas pontinhas aqui. De novo, pega isso daqui, copia essa imagem, oculta esse cara aqui. Isso aqui, gente, é dica de design pra vocês não perderem coisa, tá? É a mesma coisa no outro modelo que eu tô fazendo aqui também, tá? Agora a gente vai encaixar aqui essas duas pontinhas e depois a gente vai resolver as estrelinhas, que as estrelinhas são desenhos. Você pode colocar outra informação se você quiser. Nesse conceito que eu tô criando, as estrelinhas, elas são desenhos adicionais, elas são artezinhas. Então, a gente vai colocar outras coisas aqui que sejam decorativos, tá? A gente vai voltar aqui pro nosso esquema, que é a nossa ponta. Ó, nossa ponta, tá? Esse aqui é o nosso desenho inteiro. O que a gente vai fazer aqui é isso aqui. Esse cara aqui, ele já é costas, tá?
que a gente tem aqui, ó, nesses caras internos, gente, eles têm o nosso monograma, tá? Porque quando a pessoa abrir todo o convite, ela vai ver o monograma inteiro, beleza? Acho que é isso, é isso? É isso, né? Gente, chega uma hora que eu já não sei de mais nada. É isso mesmo. Deixa eu só fazer uma coisa aqui pra gente não perder um item importante, gente. Peraí. Eu vou colocar aqui um item, ó. Frente, que é pra gente lembrar que isso aqui é na frente do convite. Frente, frente. Aqui já são as costas, tá? E aqui também são as costas. Dito isso, tudo que tiver no canto aqui, ó, é monograma, tá? Então, os monogramas, eles estão nas 4 pontinhas. Aqui, aqui e aqui, tá? Aqui, aqui. Lembrando que o seu monograma, ele é uma coisa simples. Talvez, se você tiver feito um monograma mais detalhado, tu precise gerar uma versão mais simplesinha para ele ser funcional aqui, tá? Aí você vê se você quer essa diferença, porque embora a gente tenha um monograma aqui nesse conceito, ele não vai estar aparecendo ao mesmo tempo, tá? Porque um tá nas costas que o outro. Eu sei que olhando aqui é difícil entender isso, mas ele tá nas costas, tá? Pensa que a gente tá vendo assim, ó, tá? Isso aqui é essa imagem que a gente tá vendo nesse desenho aqui. O seu monograma original, ele tá aqui, fechado, tá? Eu sei que é complexo, mas é isso mesmo, tá? Então, a gente vai só pegar aqui, eu vou copiar o monograma que eu criei aqui, bem simplesinho pro nosso casal. E aí, aqui que tem dobradura, a gente considera o oposto. Então, se ele tá aqui assim, esse cara aqui, gente, ele precisa ficar oposto a nosso desenho daqui. Então, pensa que aqui tem o desenho que tá pra frente, tá? Esse cara tá aqui, sentido pra cá. Deixa eu pegar uma seta. Se esse cara tá desse jeito, ele vai estar oposto. Então, o nosso onograma maior aqui, esse cara aqui, ele tá pra cá, certo? Ele tá assim, com a leitura pra cá. Então, o nosso desenho aqui, ele tá aqui. Portanto, o nosso monograminha aqui, ele tem que estar inverso ao desenho. Ele tem que estar igual aqui. Beleza? Confuso? Talvez. Isso tá me deixando confuso. Não vejo a hora de acabar isso aqui, gente. Fechou? Fechou. Aí eu deixei ele menorzinho mesmo, tá? Pra ficar mais delicadinho. E aí, esse cara aqui, ele vai ficar em todas as pontas, sempre oposto ao desenho da estrelinha, tá? Então, ele fica no mesmo sentido do que tá aqui. Então, vem aqui, ó, mesmo sentido. Esse aqui também, ó, mesmo sentido. Lá no nosso outro desenho, que ele é o simples de perguntas, eu vou fazer a mesma coisa no monograma, tá? Aí, eu já vou pegar aqui, ó, e vou copiar aqui. Antes de mais nada, eu vou só agrupar todas, agrupar não, bloquear esses aqui pra eles não mexerem quando eu for pegar, porque eu quero pegar um monograma aqui, tá? Aí eu vou jogar aqui no meu outro conceito, no meu outro modelo, no caso. E aí, gente, aqui onde tem as estrelinhas, a única coisa que eu vou fazer, é que agora eu preciso abrir todas as camadas que eu bloqueei tudo. Eu só vou desbloquear as estrelinhas, tá? Vou só apagar as estrelinhas aqui, gente, porque aí as estrelinhas eu tinha deixado só pra eu poder saber o que eu precisava mexer, tá? Aí não, esse vai ficar aqui não, a gente vai colocar outra coisa. Deixa eu desbloquear essa daqui. Beleza, tirei as estrelinhas daqui, ó. Aí eu vou pegar. Tá vendo que eu usei flores aqui, usei florzinhas aqui? Então eu vou usar algum tipo de flor nesse canto aqui, mas eu vou colocar como elemento, tá? E aí alguma florzinha que fique destacada, alguma coisa bonitinha assim. Aí você vê o que você tá usando de referência no seu casamento pra poder ficar aqui bonitinho, tá? Ou se você tiver alguma outra informação pra colocar, aí você também pode fazer isso. É porque como não tenho mais informações nesse momento aqui, não faz sentido eu ficar socando de informação aqui. Mas aí tu pode fazer isso, é só seguir a ordem do que fica no quê, entendeu? Gente, meu computador tá fazendo um barulheiro, que eu nem sei se tá saindo, eu espero que esteja saindo um som ok pra vocês. Parece que ele vai explodir. Tá tão quente aqui, eu acho que é por causa do calor. Aí você gasta um tempinho procurando uma florzinha que você gosta, tá? Eu vou colocar esse raminho aqui, só pra gente não perder muito tempo aqui, tá? E aí eu vou colocar ele bem aqui assim na meiuquinha, ó. Aí esse aqui eu vou inverter. Aí esse daqui
A gente vai jogar ele aqui embaixo. E aí eu vou inverter ele agora ao contrário, ó. Assim, coloco aqui no meio e inverto verticalmente, beleza? Beleza, fiz isso daqui. Eu preciso ter essas linhas de dobra aqui? Não necessariamente, mas se você for olhar, praticamente não dá pra ver. O que vocês estão vendo aqui são as dobras que eu mesma fiz, tá? Porque eu fiz em cima das linhas. É só pra você ter uma direção. Tu pode tirar se você quiser. Aí tu vem aqui, ó, cadê? Seleciona todas as camadas, mostrar camadas, e você tira todas essas linhas aqui, ó, que elas são todas aqui de apoio. Você pode tirar se você quiser, tá? Mas, basicamente, a gente terminou aqui a frente. Deixa eu só agora copiar essas florzinhas aqui pra jogar aqui no outro modelinho, pra não esquecer. Importante, preciso tirar aqui as estrelas, que eu esqueci. Aí, o que você já estiver como certo da sua impressão, tu pode já facilitar a sua vida e não precisa deixar oculto, tá? Se você quiser só ter as informações e você se garante na dobradura, você vem aqui e seleciona. Opa, peraí. Vamos abrir camadas, mostrar camadas. Tu só tira do bloqueio o que é a informação do seu convite, tá? Vou tirar aqui rapidinho. Beleza. Daí, se você não quiser, então, essas dobrinhas aqui, você vem, tira tudo e só joga as informações aqui. E aí você se garante com a dobradura, tá bom? Fica a seu critério fazer isso ou não. Não precisa necessariamente fazer se você não quiser. Você pode deixar as linhas, tá? E se você quiser, ai, eu tô preocupada que as linhas apareçam, tenta deixar o mais claro possível, mas nesse tom aqui já vai ficar praticamente imperceptível na sua dobradura. Tanto que se vocês forem olhar aqui, o que você enxerga na imagem aqui na câmera é a minha dobradura, tu não tá enxergando direito a linha, que ela fica bem delicadinha, tá? Agora a gente vai fazer o fundo, que são esses dois aqui, ó. Você vai fazer. A gente já fez na outra aula o mesmo esquema, tá? Então eu vou vir aqui e nesse aqui mesmo, tá? Porque ele já tá com as linhas mais claras, eu já tenho o meu rascunho, eu vou copiar ele aqui. Fiz um novo, tá vendo aqui embaixo? Esse aqui eu vou apagar tudo, porque eu só quero o esquema semi-transparente. Aí eu vou colocar aqui fundo. Dito isso, a gente vai começar aqui agora, ó. Olhando o meu esquema aqui, tudo que está como estrela aqui é aquela mesma folhinha que eu tinha colocado. Ou tu pode fazer aqui mais legal e mais fácil. Ai, gente, mas ele está coçando demais, meu Deus do céu. Tu pode vir aqui, por exemplo, se você for usar uma cor diferente, um fundo, sei lá, um papel, um sulfite colorido, ou se você quiser uma estampa bonitinha, tu pode vir aqui, ó, e você vem e faz o seguinte, cadê aqui o que eu ia usar aqui? Pega um desenho, um fundo que você gosta, tá? E coloca aqui. Pode colocar em tudo mesmo pra poder esse aqui é bem feio, né, gente, que eu escolhi. Ai, meu Deus do céu. Escolhe um fundinho que você goste. Sei lá, alguma coisa mais bonitinha assim, tá? Não tem problema, pode fazer isso se você quiser. Só que, lembra que a gente tem informação para colocar, não tem? Porque a gente já tinha separado algumas informações que iam nesses pontos aqui. O que você vai fazer? Tu precisa determinar algumas cores. Então, pensa assim: ah, eu tenho esse fundo aqui, então eu vou pegar esse fundo aqui e vou jogar ele lá para trás, tá? E aí, aqui eu tenho um fundo também, que é o fundo que eu tava usando no outro. Ai, merda. Eu quero abrir as camadas, gente. Socorro. Fica nesse aqui mesmo. Camadas. Mostrar todas as camadas. Aí eu vou jogar ele pra cá e eu vou tirar a cor do meu fundo, tá? Tirei aqui, aí eu vou jogar ele pra tirar todas as linhas. Fiz isso daqui, minhas linhas estão mais escuras aqui, tá vendo? Depois a gente vai na verdade, não é isso aqui não. Aí eu pego a minha imagem aqui, gente, eu vou deixar ela um pouquinho transparente, só pra poder ver bem de longe as linhas. Eu não sei se vocês conseguem ver assim se eu aumento? Conseguem. Bem de longinho essas linhas aqui. Por quê? Eu tenho um fundo bonitinho que eu quero deixar aqui no meu convite. E tá tudo bem, tá? Daí agora eu preciso descobrir onde não vai ter desenho.
que são alguns pontos aqui, certo? Então, é aqui no meio e aqui nas duas pontas. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, em formas, eu vou pegar um quadrado, mas lá no meu desenho, tá? E onde eu vou deixar só um pouquinho transparente para eu conseguir enxergar essas linhas por enquanto, tá? E eu vou encaixar este quadrado dentro do espaço onde eu tenho e vou ter informação. Aí, vocês lembram que eu tinha uma cor aqui, ó? Eu tenho uma cor trabalhando aqui, então eu vou pegar e eu vou abrir todas as camadas da parte que eu já fiz, só para poder ver. Cadê a cor? Não tá aqui? Será que eu só clareei as linhas nesse daqui? Eu achei que eu tinha colocado uma. Não, gente. Tem alguma cor em cima disso daqui. Cadê a cor? Aqui. Vou tirar aqui o fundo dessa cor, só pra poder ver que cor que é, ó. Ele é esse FD, ó. E aí eu vou vir aqui nesse quadrado que eu fiz e eu vou colocar essa cor nele, beleza? E aí eu deixo esse quadrado aqui. Posso deixar tudo ou eu posso deixar um pouquinho transparente. Daí, como é que eu vou saber qual é a cor desse quadrado? Eu venho aqui e eu vejo qual foi a transparência de 91. Então, esse aqui também precisa ficar 91, que é para ele poder casar com a cor do quadrado que eu usei na parte do fundo. Aí, se vocês forem ver, eu não consigo enxergar as linhas aqui mais. Provisoriamente, para a gente poder desenhar, tu pode deixar ele um pouquinho mais claro, mas lembra de voltar ele pro tom, tá? Daí a mesma coisa eu vou fazer nos cantinhos, só que aí eu preciso de um triângulo, porque eu vou trabalhar aqui só essas 4 pontas, tá vendo? Então, um triângulo. Aí esse triângulo aqui eu já pego o meu quadrado, eu clico aqui no pincelzinho e eu trago pro triângulo ficar na mesma cor aqui. E aí agora o meu trabalho vai ser encaixar esse triângulo ali onde ele precisa ser encaixado. Então ele precisa encaixar aqui assim, ó, na margem vermelha mesmo, tá? Faz aqui assim, e aí você vai ajeitando pra esse triângulo ficar certinho encaixado, tá? Aí você encaixou ele. De novo, não tem problema se essa margem ficar vermelha, tá? Porque ela tá pegando o quadrado, tá vendo que tem um pedaço roxo pra fora? Por isso. Vou trazer pra cá. Vou encaixar aqui também. Tenta deixar o mais bem encaixado possível, tá? Mesma coisa aqui embaixo. Beleza, gente. Encaixaram aqui os quadradinhos? Lembrem-se que eles estão um pouco transparentes. Ficou super bonitinho transparente, tá? Mas vai ter informação aqui, então a gente precisa voltar depois pro tom que precisa ficar. Daí, a gente vai ver aqui qual que é a informação agora, tá? Ó, nas pontas. Então, eu vou pedir aqui pro chat e aí você faz, tá? Que é basicamente, traje, nível de formalidade, dinâmica do evento, orientação geral aos convidados. São coisas rápidas, tá? Para os convidados. Então, 1A no meu caso, social leve. Pode pensar no nomezinho melhor, tá, gente? Mas é tipo assim, social leve é uma camisa, tranquila, não é uma camisa pesada, não é terno e gravata, é só uma camisa social, tá? Aí, gente, aqui, ó, eu até arrumo mais aqui pra não esquecer, ó, é 1A e 4B, 2A e 1B, 3A e 2B e 4A e 3B, tá? Pra facilitar a minha vida, eu vou vir aqui no meu esquema, ó. Porque esse aqui eu não coloquei numeração. Deixa eu fazer aqui com a numeração esse aqui, gente. Pegar as numeraçõezinhas dele, ó. Cadê as costas aqui, ó. Eu vou levar os números também só pra facilitar meu preenchimento, tá? Fechou? Então, voltando aqui, ó. 1A social leve, tá aqui, ó. Aí eu vou pegar, gente, de novo, a fonte que eu tô usando, aí você pode escolher outra fonte se você quiser. E aí, esse cara aqui na ponta, deixa eu só pensar agora onde é que ângulo que ele fica. A informação precisa ficar na linha reta maior, tá? Então, aqui, ó, cadê o 1? 1A, é, tá certo. É assim, ó, essa informação precisa ficar. Aí só precisa diminuir aqui pra caber dentro do quadrantezinho. Por isso, nesse cara aqui são informações menores. A gente vai colocar assim, ó, traje social leve. Aí, aqui, se tu quiser trazer de volta esse cara aqui, ó, pode trazer também, que vai ficar bonitinho, tá? Menorzinho, obviamente. Vira ele aqui, ó. Ele é 45 graus esse ângulo. Deixa menorzinho e encaixa aqui, ó.
Aí tu pode já encaixar todos, beleza. Aí, fez esse daqui, já vem aqui e deixa na mesma cor, na mesma transparência, que é 91, tá? Pra poder casar ali nas cores. Ai, Bá, mas eu gostei dele meio transparente. Eu também gostei. Fica a seu critério deixar ou não, tá? Porque assim também dá pra ler. Tu só precisa tomar cuidado com as linhas de referência nesses caras aqui, tá? Eu sei, gente, é complexo. Complicated. Eu vou deixar aqui porque aí eu escondo a minha linha de referência e eu não preciso me preocupar com ela. Beleza? 2A, nível de formalidade, celebração intimista e descontraída. Aí você pode escrever outra coisa. Eu vou aqui já, gente, copiar. Só bloquear isso aqui. Pegar aqui, vou agrupar. E vou já trazer para todos aqui, tá? Para eu já saber onde fica cada coisa. Daí eu também já trago o desenho aqui certinho, no lugar que ele tem que ficar, sem muito sofrimento. Depois eu só mudo os textos, tá? Beleza? Então, aqui no 1B é nível de formalidade. Aqui não precisa ter título, a gente pode só escrever nível de formalidade, tá? Aí desagrupa aqui para você poder ajustar aqui o textinho. Aí já tira aqui e volta para 91% se você tiver optado por isso, tá? Aí, 3A. Cerimônia e recepção no mesmo local. É, obviamente, gente, são sugestões que eu tenho dado aqui, tá? Você pode escolher outros textos, outras frases, o que fizer mais sentido pro teu casamento, tá? Não tem muita regra aqui, não. A gente faz exemplos. Como eu disse pra vocês, eu não tô casando, gente. Eu não sei nem o que precisa ter num casamento. Tudo que eu tenho aqui são fontes da minha cabeça. Aí tu pode ajeitar aqui os coraçõezinhos pra ficar mais bonitinho, encaixadinho, tá? Orientação geral, evento ao ar livre durante o dia. Prefira conforto e sapatos adequados para o jardim. Eu só vou pegar essa frase aqui, ó. Aí diz grupo, diminuir, ajeitar aqui. E é isso aqui, tá? Que a gente tem nesse caso aqui, tá? Encaixamos aqui. Aí aqui no meio, o meio é o nome do casal em destaque, data e horário em segundo nível e local de cerimônia logo abaixo. Aqui, gente, é uma informação geral. Na primeira aula, eu devo ter comentado com vocês isso, de que é o quê? Se a pessoa estiver indo, por exemplo, pro casamento, e esquecer qual que é o horário, esquecer qual que é o endereço, ela vai abrir, ela vai pegar isso aqui, ó. Deixa eu virar pra vocês verem. Pensa que ela vai receber o convite aqui assim, ó. É esse quadrante aqui, ó. Aqui dentro desse cara aqui é onde estão as informações rápidas, ou seja, tudo que tá na parte divertidinha, ele vai poder acessar aqui, e aqui tá fácil, caso ele precise pegar esse convite rápido, tá bom? E aí aqui não tem muita regra, você só vai deixar no mesmo ângulo da foto que tá aqui dentro que a gente colocou. Então, se a foto tá pra cá, o texto tudo tá pra cá. Se a foto estiver assim, e aí fica a sua decisão, o texto fica assim. Eu vou deixar assim pra facilitar a nossa live aqui, tá? Na hora de vocês diagramarem, mas aí na hora de você fazer aí da sua parte, você decide como tu vai fazer. Então, ó, a gente sabe que o nome dos noivos são Miguel. Vou trazer pra cá as informações só, tá? Primeiro. Miguel e Helena, pra você vai ser mais fácil que você já vai saber quem que é o casal. Então eu vou fazer aqui já, ó, Miguel Azevedo, a mesma fonte que eu usei ali, tá? Não vou mudar nada disso aqui. Ou se você quiser mudar também, você pode, tá, gente? Mas assim, Miguel e Helena, deixa eu ver o tamanho aqui. Aí você pode colocar, por exemplo, aqui, ó, cadê aquele E que a gente tinha usado? Ele tá quebrado aqui, ó. Deixa eu pegar. E, aí a gente pode digitar o E maiorzinho aqui assim, ó, aqui. Aí, esse E aqui, a gente pode deixar mais transparentezinho, se você quiser, tá? Não precisa necessariamente. Ou, tu pode desagrupar aqui, deixa só o Miguel, Helena, e o E tu faz com esse daqui. Também pode ser uma opção. Ou um simples, todo mundo junto aqui, Miguel e Helena. Também funciona. Que é o que eu, inclusive, gosto mais, tá? Miguel e Helena. Daí, o que mais que a gente falou aqui? Data e horário do casamento. Então, aqui, 18 de outubro. Aí, esse aqui, tu pode deixar com a fonte que você quiser, tá? Eu vou deixar com a fontezinha mais simplesinha aqui mesmo.
Então, 18 de outubro de 2026. Deixa maiorzinho. Aí lembrando, faz na fonte que você tá usando no seu convite, tá? Não precisa fazer uma fonte qualquer que nem eu tô fazendo não. Horário às 15 da tarde, às 3 da tarde. Então, vou deixar assim, ó. Esse que eu tô fazendo aqui, gente, pra vocês terem uma ideia, que são informações rápidas pra pessoa ver, tá? Você não precisa deixar tão detalhado, ou você também não precisa ter, fica a seu critério. É que é interessante você colocar informações rápidas pra pessoa poder encontrar isso mais fácil, tá? Local da cerimônia, trazer pra cá também. Local, Vale Sereno, Minas Gerais. Casa Aurora, que aí é o nome do local onde vai ser o casamento. Vale Serreno, Minas Gerais, tá? Fechou? Fiz isso daqui. Deixa eu trazer pra cá. Opa. Deixar aqui 91% também. E aí eu vou bloquear esse cara aqui. Vou trazer pra cá no meio. E esse aqui também. Aí, lembrando, faça na sua fonte, tá? Da fonte que você tem usado. Aí, pra ficar mais bonitinho, você vem aqui e pega o ícone do monograma. Só o ícone, tá? Deixa aqui assim. E coloca aqui assim, na meiuquinha. Aí seleciona esses 4 tudo junto aqui e centraliza, beleza? É isso aqui. Esse cara aqui, ele vai ser exatamente o mesmo desse outro modelo aqui, tá? Então, não tem muito sofrimento. Bah, eu não quero essa imagem de fundo, eu quero que só tenha a cor do meu convite. É só tirar a imagem de fundo e tira as linhas, tá? Aí tu pode aumentar esse quadrado aqui do meio, beleza? Vou deixar aqui pra vocês, ó, uma versão sem, tá? Vou pegar esse quadrado que eu fiz aqui, ó, que tá na cor, e vou só colocar aqui, ó, tá? Mesma coisa, beleza? É isso aqui, fechou? Lembrando que, se porventura tu for imprimir isso aqui, por exemplo, num sulfite colorido, essa cor aqui precisa estar na cor do sulfite colorido, senão vai sair esbranquiçado. Você quer que permaneça a cor, beleza? Beleza, beleza. Gente, esse cara aqui, eu não vou imprimir outro pra vocês verem, porque eu só imprimi, na verdade, eu nunca faço impresso pra vocês verem, né? Eu só fiz ele impresso aqui assim pra gente poder ver o cálculo certinho. Mas, em resumo, você tem aqui todas as informações bonitinhas do seu casamento, né? As frases bonitas, alguns detalhes. E você tem aqui atrás o tipo de traje, formalidade, tudo mais. Aqui, ó, eu só esqueci de... Tá vendo, ó? É isso que eu falo pra vocês. Não esqueçam de fazer as coisas na hora, porque senão vocês podem cometer o risco de imprimir várias coisas e esquecer de arrumar, tá? Daí tu imprime. Quando tu for imprimir, você vai receber isso numa folha de sulfite normal. Aí você corta e marca. Por isso que esse cara aqui, a gente vai movimentar ele agora, tá? Aliás, é por isso que a gente deixa encaixado onde tá. Porque na hora que a... Isso é importante, tá, gente? Peçam pra gráfica, quando vocês forem fazer um teste. Deixa eu até deixar minha tela maior aqui pra gente conversar sério sobre isso daqui, tá? Ai, cadê meu mouse? Quando vocês forem mandar pra gráfica, peçam um teste, não mandem, direto. De novo, eu fiz assim para vocês conseguirem fazer uma papelaria na casa ou na sua própria casa. Imprimam um teste, não imprimam todas as quantidades primeiro. Por quê? Existem impressoras que elas vão imprimir tudo no mesmo sentido. Então, tu vai colocar a folha aqui, ela vai imprimir. Se for impressora caseira, você vai tirar o papel e você vai devolver ao contrário para sair na mesma direção. Pode ter impressora que você precise colocar esse cara que vai sair impresso aqui assim. Esse cara aqui assim, que talvez você tenha que pegar esse cara e jogar ele aqui pra cima. Como assim? Pegou esse cara aqui e ele precisa vir nesse ângulo aqui. Ou seja, o seu primeiro lado sai aqui e o outro lado sai aqui. Por isso que tu precisa fazer um teste. Não tem como eu deixar aqui pra vocês
qual que é o ângulo certo da impressão, porque as impressões elas são variadas, né, os formatos eles são variados, então não dá para eu garantir para vocês que esse modelo aqui, ele é o modelo 100% correto, né. Eu te dei a forma de fazer dos ângulos corretos, como construir isso. Tu precisa fazer um teste na impressora para você encontrar a forma correta da impressão. Então, se você mandar, por exemplo, uma print, que é uma gráfica grande, que é online, eles vão te mandar qual é o gabarito para você fazer aquela impressão em A4. Uma papelaria de rua, de bairro, talvez ela tenha um outro tipo de impressão. A impressora que a gente usa em casa, ela é diferente, então você precisa testar as impressões. Não mande fazer toda a sua tiragem sem ter certeza de como isso tem que ser impresso, beleza? Depois eu não quero ouvir aqui reclamações de que: "Ai, Bá, você fez de um jeito, mas na impressora saiu errado". Estou te avisando que talvez, dependendo da configuração da impressora, você precise ajustar o ângulo de impressão aqui, beleza? Não tem uma fórmula correta se você não fizer testes. Eu não vou fazer um teste aqui, gente, porque a minha impressora ela é de um jeito e a sua impressora ela pode ser outra. Então garanta esse teste antes de você mandar fazer a quantidade total de convites. Fechou? Dito isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, de deixar um like, deixem aqui nos comentários coisas que vocês gostariam de aprender em design que eu posso tentar trazer para vocês, tentar ensinar, beleza? E a gente se vê nas próximas aulas. Um beijo, tchau, tchau.